Houve um tempo em que figuras como Satanás, seus demônios e o inferno eram vistas como algo a ser temido e evitado. As trevas eram associadas ao pior tipo de mal, um abismo do qual a humanidade deveria se afastar. E muitos de nossos pais e avós sequer tinham coragem de falar o nome dessas criaturas. Mas hoje parece que nós estamos vivendo uma realidade bem diferente. Símbolos e imagens que antes eram rejeitados, agora estão presentes na música, na mídia e até em campanhas publicitárias na televisão, nos rádios e principalmente na internet, como se fossem algo comum ou até atraente. Por exemplo, o lançamento de uma música da cantora Anitta, onde ela simula estar grávida de um ser demoníaco que muitos afirmam ser o próprio anticristo, despertou muita polêmica nos últimos dias. E quase no mesmo período, o time de futebol Atlético Paranaense, que luta para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, lançou uma campanha para sua torcida fazer um pacto, isso mesmo, apelando para um cenário sombrio e cheio de simbolismos. Antigamente, essas coisas causariam pavor entre as pessoas, mas hoje são tratadas com naturalidade e até com certo romantismo. E tem um versículo na Bíblia que define muito bem tudo o que está acontecendo hoje. Diz assim: "Esta é a causa da condenação. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más." E a pergunta que fica é: estamos diante de manifestações artísticas inofensivas ou será que existe algo mais apavorante acontecendo nos bastidores? E o que levou uma sociedade inteira que antes tinha medo do diabo, mas agora está romantizando as trevas? Nesse vídeo eu vou trazer detalhes que ninguém está falando sobre esses dois casos recentes e depois eu vou te explicar o porquê de a indústria do entretenimento usar tanto o ocultismo para chamar a atenção do público. Antes de começarmos, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, porque todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus de um jeito simples e fácil. Agora sim, vamos lá. Para começar, nós vamos falar sobre o Clube Atlético Paranaense e o polêmico pacto. O Atlético Paranaense, um dos grandes clubes de futebol do Brasil, recentemente gerou uma grande polêmica ao lançar uma campanha chamada Pacto Rubro-Negro. Em meio a uma sequência de derrotas e com o time lutando para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, o clube decidiu fazer algo inusitado. Ele decidiu fazer um chamado aos seus torcedores, incentivando eles a se unirem ao time e, nas palavras da campanha, a fazerem um pacto para apoiá-lo. Dá para imaginar isso? Só que o vídeo promocional que foi divulgado na internet ultrapassou o que seria uma campanha comum. Nele, nós vemos uma edição com imagens pesadas e sombrias, com símbolos que têm ligação com o ocultismo, pentagramas, sangue escorrendo, rituais e uma narração sombria que menciona um pacto. Essas imagens, carregadas de simbologia sombria, fazem menção ao sobrenatural de uma maneira que muitas pessoas ficaram desconfortáveis, incluindo torcedores do próprio time que nem são cristãos. Para alguns, essa campanha é apenas uma jogada de marketing agressiva para criar um sentimento de urgência na torcida, porque o time precisa de todo o apoio nos últimos jogos do Brasileirão. E já para outros, ela foi longe demais ao usar símbolos e práticas condenadas pela palavra de Deus para acessar o mundo espiritual, fazendo com que as pessoas do mal pareçam boas. A direção do Atlético Paranaense tentou se explicar, dizendo que o pacto se referia à união dos torcedores com o time, um tipo de linguagem ilustrativo para fortalecer o vínculo com os fãs em um momento bem difícil. Mas irmãos, a verdade é que o visual e o tom sombrio do vídeo não mostram apenas isso. Por mais que talvez não tenha sido a intenção do time invocar algum tipo de entidade maligna, essa campanha pode sim abrir portas para que espíritos malignos possam agir. Porém, mais absurdo e sombrio do que o suposto pacto do Atlético Paranaense foi o lançamento da nova música da cantora Anitta, chamada São Paulo. Conhecida por seu estilo vulgar e a sua capacidade de chocar, Anitta foi ainda mais longe desta vez. O clipe apresenta Anitta grávida de uma criatura demoníaca com imagens de ultrassom mostrando o bebê deformado, com dentes pontiagudos, garras e uma cauda semelhante a um ferrão. Essas interpretações chocantes foram interpretadas por muitos como uma alusão ao anticristo, como se ela fosse a responsável por dar à luz ao ser que a Bíblia diz que virá ao mundo no final dos tempos para fazer coisas terríveis com a humanidade. E antes do lançamento da música, Anitta havia compartilhado imagens enigmáticas em suas redes sociais, incluindo uma foto com uma barriga de grávida e uma máscara branca,
além de um ultrassom do bebê demônio acompanhada da legenda: "Ele não é lindo?". O videoclipe foi feito em parceria com o cantor canadense The Weeknd, conhecido por incorporar elementos sombrios e ocultistas em seus trabalhos anteriores, como nos clipes de False Alarm e Blind Lights. Além disso, a música São Paulo foi lançada próximo ao Halloween, o que deixou ainda mais clara a romantização de temas satânicos na indústria musical. E a polêmica cresceu de forma assustadora nas redes sociais. Diversos internautas e líderes cristãos criticaram a artista, acusando Anitta de mexer com o mundo espiritual e banalizar o sobrenatural para chamar a atenção e tornar a sua música ainda mais conhecida. E a jogada de marketing macabra deu muito resultado. Em apenas 1 hora, o vídeo já tinha tido mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. Acontece que, além de um desrespeito à fé e à crença da maioria dos brasileiros que são cristãos, o uso de símbolos malignos e representações satânicas neste clipe deixa uma única dúvida: será que a Anitta faz tudo isso apenas para lucrar ou ela tem algum tipo de ligação com as forças espirituais? Afinal de contas, esta não é a primeira vez que a cantora se envolve com esse tipo de assunto. Neste mesmo ano, a Anitta lançou o clipe da música A Seita, no qual retrata rituais do candomblé. O vídeo apresenta cenas de cerimônias tradicionais, incluindo a cantora participando de rituais de purificação e vestindo trajes típicos. Além disso, a presença de imagens ocultistas pode ser vista em muitos dos seus shows, sem que o público perceba o que está por trás disso tudo. Mas se engana quem pensa que é somente a Anitta que faz esse tipo de apologia ao ocultismo no mundo da música e do entretenimento. A própria Madonna, ícone pop dos anos 80 e 90, sempre utilizou símbolos religiosos e satânicos em seus shows, sempre com o intuito de chocar e desafiar o público. Além disso, pouco tempo atrás, outra cantora brasileira, a Luísa Sonza, lançou o clipe Campo de Morango, em que aparece ensanguentada em uma cama, em uma cena que gerou reações de horror e que deixou muito claro qual é a intenção dessa indústria. Mas irmãos, se nós formos analisar tudo isso, nós veremos sempre a mesma coisa: a banalização do mal como ferramenta para vender uma ideia. Seja no futebol ou na música pop, por exemplo, a questão é a mesma. Até onde o marketing pode ir quando se trata de explorar o que é profano e contrário aos valores cristãos? Eles que tanto falam sobre a intolerância religiosa acabam ferindo e agredindo a fé dos outros. E é importante que você saiba que essas polêmicas são muito mais do que uma simples estratégia publicitária ousada. Elas são um sinal de como o mal tem sido tratado como algo comum e até glamouroso. Mas a Bíblia é muito clara a esse respeito. Olha só o que está escrito em Isaías capítulo 5. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Irmãos, nós estamos vivendo uma inversão de valores, onde o mal é apresentado de forma legal ou artística e o bem é cada vez mais desprezado ou visto como antiquado. É o mundo flertando com o que há de mais sombrio, abrindo suas portas para que Satanás e os seus demônios entrem em nossas casas sem nenhum tipo de resistência. E depois as pessoas não entendem porque a vida começa a virar um inferno e tudo começa a dar errado. E isso sem falar da condenação eterna que os aguardam, caso não se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus como seu Salvador. Em 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo fala do quanto o mal é sutil e ele pode enganar até aqueles que têm um chamado de Deus. Ele diz que não devemos nos admirar pelo fato de que Satanás se disfarça de anjo de luz e que os seus servos se disfarcem de servos da justiça. Ou seja, o mal muitas vezes se disfarça como algo atraente, interessante, e quem não está firme com Deus acaba caindo no engano sem perceber. Sabe quando as pessoas dizem: "Ah, isso não tem nada demais, o importante é ser feliz"? Pois é, irmãos, o mundo todo está pensando assim cada vez mais. Isso me mostra que quando o anticristo vier, as pessoas não terão nenhuma resistência em aceitar a marca da besta e elas servirão a esse homem como se ele fosse um deus. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2 que no final dos tempos virá a apostasia, ou seja, as pessoas abandonarão a fé e crerão no filho da perdição, o homem do pecado, chamado Anticristo. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, mais do que nunca, nós precisamos estar vigilantes. A Bíblia diz em Efésios 5, versículo 11, que não devemos participar das obras infrutíferas das trevas, antes devemos expô-las à luz. E é isso que eu venho buscando fazer com vocês aqui no canal, e é por isso que eu peço sempre que você compartilhe.
Nós precisamos denunciar o mal e nos afastar dele, reconhecendo os perigos que ele representa para nossas almas e principalmente para a humanidade. Você vai perceber que a partir de agora tudo vai ficar mais explícito porque Satanás tem pressa para destruir o ser humano e afastá-lo da verdade. Nós não estamos mais apenas consumindo entretenimento ou uma música pop. Estamos testemunhando uma mudança profunda e muito preocupante na cultura moderna, onde o que antes era considerado perigoso, sombrio e até maligno, agora é tratado como algo bonito, como uma arte, uma expressão. Por isso fique muito atento. A Bíblia nos ensina que existe uma batalha espiritual acontecendo ao nosso redor e que a nossa luta não é contra as pessoas. E quem não estiver ao lado de Cristo estará do lado do inimigo de nossas almas. Mas irmãos, agora eu tenho uma palavra para cada um. Na verdade, é um chamado para nós nos voltarmos para Ele enquanto é tempo. Deus já tem te mostrado muitos sinais, Ele tem te mostrado que o fim dos tempos chegou e que esse mundo não tem mais volta. Por isso, volte você para Ele. Não siga o caminho da multidão, porque a voz do povo não é a voz de Deus, entendeu? As pessoas nos enganam, elas tentam apontar um caminho, sendo que elas estão cegas. É um cego guiando outro cego. Então, olhe somente para Jesus. Ele é o único que não mente, Ele não vai te frustrar. Ele é o único que pagou o preço pela sua alma. Ele derramou seu sangue lá na cruz para que hoje você pudesse ter o perdão de seus pecados. E Ele mesmo promete que se você se arrepender dos seus pecados e começar a caminhar na luz com Ele, nenhum mal te atingirá. E a vitória maior será quando você partir dessa terra. Você morará com Cristo para sempre, por toda a eternidade, e lá não haverá mais choro, lágrimas, dor, tristeza, porque as coisas antigas já terão passado e você reinará em um novo mundo repleto de paz e alegria. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Eu vou deixar um vídeo aqui para você acompanhar, isso vai edificar muito a sua fé, tá bom? Deus te abençoe poderosamente.